Olá, pessoal! Bom dia, bom dia! Excelente domingo aí para todo mundo. Vamos chegando para a gente estar falando aí sobre audiência trabalhista. Tudo bem, pessoal? Como estão? Tudo tranquilo? Vão me dando aí um retorno, se o áudio tá legal, a imagem tá legal, se está dando para acompanhar direitinho. O pessoal tá chegando para mais uma live de aquecimento para a jornada prática em audiência trabalhista. Pessoal, semana que vem vai ferver de conteúdo. Dias 8, 9 e 10 serão 3 dias intensos, onde a gente vai estar compartilhando toda a prática em audiência trabalhista. O evento está imperdível. Aqui é só o aquecimento. Hoje a gente prossegue com a nossa terceira live de aquecimento. Essas lives de aquecimento, esse conteúdo é um conteúdo preparatório para a nossa jornada. Então, quando você chegar na jornada, já vai estar familiarizado com o conteúdo, já vai ter a compreensão de vários institutos, o que vai facilitar aí a absorção de todo o conhecimento que a gente tem para entregar durante a jornada prática em audiência trabalhista. Hoje domingo, né, pessoal? Domingo é sempre um dia bom, mas sempre um dia especial. É sempre um dia bom também para falar de audiência trabalhista. Ontem a gente entendeu as formas que a gente pode estar aí eliminando o medo da audiência trabalhista. A gente viu as condutas que podem afastar essa tensão, essa ansiedade quando for realizar uma audiência trabalhista. A gente compreendeu, né, pessoal, que é importante aquela questão da preparação. Compreendemos que é importante a questão do conhecimento prático. A gente entendeu que produz resultados se a gente conseguir antever o que pode acontecer durante a audiência trabalhista. Vimos também que saber como o juiz trabalha, saber como o juiz entende acerca de determinada matéria também vai ajudar aí na boa condução da audiência trabalhista. Então, essas são algumas condutas que o advogado deve ter sempre em mente, deve estar sempre praticando. A questão da oralidade, né, pessoal? É importante você saber falar, o momento de falar, o que falar e como falar. Essa questão de comunicação durante a audiência trabalhista, não só essa comunicação para com o juiz, mas essa comunicação também para o advogado o advogado da parte contrária ou com a própria parte. Às vezes a gente tem aquela impressão que durante a audiência trabalhista a gente não pode estar conversando com a parte contrária, ou a gente não pode estar conversando com o nosso próprio cliente, com o próprio cliente. Essa é uma ideia equivocada. Muitas vezes essa conversa, uma parte, um momento sozinho ali com o cliente, pode resultar em uma conciliação, pode ali resultar numa proposta, pode resultar ali num pedido de produção de prova. Então, tudo isso é importante que o advogado trabalhista observe quando for realizar a audiência trabalhista. Hoje, pessoal, a nossa terceira live de aquecimento para a jornada prática em audiência trabalhista, a gente vai tratar, ontem a gente tratou dessa preparação e hoje a gente continua e a gente vai entender esse passo a passo da audiência trabalhista. Hoje a gente vai visualizar, a gente vai destacar quais são os atos processuais que compõem a audiência trabalhista em si, como é a sequência desses atos processuais. De antemão, pessoal, já adianto que essa sequência ela é uma sequência rígida. Eu não posso bagunçar a ordem das coisas. Eu não posso começar recebendo, por exemplo,
a defesa trabalhista sem antes ser tentada a conciliação. Então, quando a gente fala nesse passo a passo da audiência trabalhista, a gente tem que entender que os atos processuais, eles são produzidos em sequência, numa sequência rígida, numa sequência inflexível, e eu não posso, nesse passo a passo, inverter a ordem das coisas. Eu nem posso inverter a ordem das coisas e nem posso deixar de realizar determinado ato processual ou pelo menos tentá-lo. Por quê? Porque essa ausência ou essa inversão desses atos processuais vai consequentemente gerar a nulidade da audiência trabalhista. Pessoal, todo o regulamento da audiência trabalhista a gente vai encontrar onde? A gente vai encontrar na consolidação das leis do trabalho. Então, na CLT, a gente tem regulamentado a partir do artigo 815 da consolidação das leis do trabalho, a gente tem exatamente essa sequência de atos, esse caminhar da audiência trabalhista. Então, a própria CLT já determina o que deve ser feito em sequência, E aí o artigo 815 da CLT nos traz a primeira fase da audiência trabalhista, o primeiro passo, como é que acontece, né? Como é que se inicia a audiência trabalhista. Lembra, pessoal, que nós vimos ontem, né, quem acompanhou a nossa live de aquecimento ontem, né, só reforçando para quem está chegando agora, essas lives de aquecimento representam um conteúdo preparatório para a própria jornada prática em audiência trabalhista. O nosso evento é semana que vem, terça, quarta e quinta, um evento sequenciado, aulas sequenciadas. A gente viu ontem na nossa live de como perder o medo da audiência trabalhista, a gente viu que era importante, vocês devem se recordar, chegar com antecedência. Lembra que eu falei para vocês? Por que é importante chegar antes da hora marcada, meia hora antes, 45 minutos? Porque você tem a certeza de que as partes estão ali. Se a audiência trabalhista ela é telepresencial, você tem a certeza de que a conexão de todo mundo tá boa, de que você vai conseguir realizar a audiência. Isso dá uma segurança, isso dá um conforto. Mas, pessoal, não é à toa, não é uma conduta, digamos assim, simplista, não é uma conduta que não seja necessário. Por que enquanto, né, para aliviar a tensão, você deve chegar antes da hora marcada na audiência trabalhista? Porque a audiência trabalhista, ela começa com o pregão, Ou seja, é um chamamento para que as partes adentrem a sala de audiência. Como eu disse para vocês, é um ato formal. Como é esse chamamento, professora? É um chamamento mesmo. O servidor responsável, em regra o secretário de audiência ou o próprio juiz, anuncia que a audiência vai começar e chama as partes pelo nome. Convida as partes a adentrarem na sala de audiência. E é importante aqui uma observação, pessoal. Qual observação? Que quando é feito pregão, é chamado o nome da parte e não o nome do advogado. Por quê? Porque na CLT a obrigação é de comparecimento das partes, independentemente dos respectivos representantes. Então, quem vai ser chamado para adentrar a sala de audiência será aquela parte processual, reclamante e reclamado. E ao ouvir esse pregão, tem que entrar na sala de audiência. Não dá para ficar fazendo hora lá fora, não dá para ficar, vou esperar o meu advogado chegar. A gente já enfrentou questões de arquivamento, de revelia. Por quê? Porque foi chamado, foi feito o pregão, a parte temerária, porque o advogado não tinha chegado, não adentrou a sala de audiência, e aí foi aplicada a consequência legal.
a ausência do reclamante, o arquivamento, a ausência do reclamado, a revelia. Então, feito o pregão, tem que entrar na sala de audiência. Ah, e se o meu cliente não chegou? Estou lá, eu sou advogado, tive o cuidado de chegar mais cedo, né? Dei a recomendação, a comunicação para que o cliente chegasse na hora que eu designei, mas chega lá e o meu cliente não está. Aí o que você pode fazer? E essa conduta é uma conduta louvável e é uma conduta, pessoal, que uma responsabilidade do cliente que pode aí até constar no contrato específico de vocês, porque o cliente sofre uma consequência legal muito grave caso ele não esteja presente na audiência trabalhista, seja o arquivamento, seja a revelia ainda pior. Você estando lá, você deve adentrar a sala de audiência e registrar sua presença em ata de audiência. Do arquivamento ou da revelia, é feito aí o registro em ata de audiência. Em relação à revelia, o advogado estando presente é muito importante, ainda que ausente o reclamado, se o advogado estiver presente, a defesa, a contestação pode ser recebida, e isso às vezes, a depender da documentação que está acompanhando essa defesa, define o resultado do processo. Então, ainda que o seu cliente não esteja presente, eu recomendo que você adentre a sala de audiência e faça o registro aí da sua presença, no sentido de que você honrou seu compromisso profissional e quem vai arcar com as consequências da ausência é o respectivo cliente. E isso é importante, pessoal, ter essa previsão no contrato de honorários, no contrato de prestação de serviço. Porque o que acontece? Muitas demandas, né, são de risco, e aí o cliente, né, não aparece, você de fato teve o trabalho de fazer uma petição inicial, ou teve o trabalho de fazer uma contestação, especialmente nos casos de arquivamento, que é o reclamante que não aparece, aí, né, como é que o seu trabalho vai ser remunerado? Talvez seja o caso de você pensar diante de uma falta injustificada do reclamante, você ter ali uma previsão de pagamento de uma taxa, de distribuição da ação, de protocolo na inicial, enfim, de forma que você possa aí se ressarcir pelo trabalho que você realizou no ato do ajuizamento da demanda. Então, feito o pregão, tem que adentrar na sala de audiência. E aí o que acontece? Uma vez que se entra na sala de audiência, pessoal, as partes, a gente tem que verificar se quem está presente é de fato o reclamante e o reclamado. Aí a gente vai fazer a verificação, né, e conferir por meio de documentação se de fato é o reclamante apontado na petição inicial que está presente e se é o reclamado mediante aí preposto que se encontra na representação desse respectivo reclamado. Então, o primeiro ato após o pregão, após as partes ingressarem na sala de audiência, é verificar de fato ali as identidades e ver se é o reclamante que está presente e é o reclamado que está presente. Eu me deparo muito, pessoal, com irregularidades nessa representação. Por exemplo, quem é que representa o espólio? Quem vai representar o espólio é o inventariante. Nos termos da Lei 6858 de 80, quem vai representar o espólio do empregado falecido é um dos dependentes lá indicados, cadastrados no INSS. Quando há, pessoal, isso a gente verifica antes de realizar qualquer outro ato processual em audiência. A gente não tem como o processo prosseguir se há um vício nessa representação. Então, quando a gente verifica que há vício nessa representação, o reclamado não está de fato representado corretamente como a lei determina, não é o espólio, principalmente a parte reclamante em relação ao empregado falecido, que tem vários dependentes, só aparece um.
a gente tem que, conforme determina, aí já não é a CLT, aí a gente vai para o CPC, Código de Processo Civil. No artigo 76, existindo no caso esse vício de representação, a audiência ela não tem como prosseguir. O juiz vai designar o prazo, vai remarcar a audiência para que seja sanado esse vício de representação. Eu tenho pegue muito, pessoal, quando é empregador pessoa física, em relações domésticas, rurais, a gente pega muito, ou então quando a demanda ela é ajuizada contra idoso, contra ME, que só tem um único sócio, ou aquela confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tem acontecido, né, do reclamado, né? Talvez isso já tenha acontecido com vocês sucessivamente, toda a audiência apresenta um atestado médico, não se faz presente, de fato, né, pode estar doente mesmo. E como é que a gente resolve essa situação, né? Ou seja, a audiência ela está sempre sendo adiada por conta aí dessa ausência justificada do reclamado ou até mesmo dessa ausência justificada do reclamante. É importante a gente frisar que o que vai gerar os efeitos do arquivamento e da revelia é a ausência injustificada, mas a ausência justificada com certeza provoca o adiamento da sessão. Existe, pessoal, a possibilidade de representação. É um reclamado idoso que não tem como comparecer, é um incapaz. A gente tem a possibilidade da representação das partes, que seja feita a representação das partes nos moldes do Código Civil. E onde é que vocês vão encontrar aí essa regulamentação? Lá no artigo 115, no artigo 116 do Código Civil. Aqui a gente já vai para o Código Civil. Veja, havendo vício nessa representação de quem está lá presente na audiência, de quem realmente é apontado como reclamante ou como reclamado, manda o CPC por meio do artigo 76, aí é Código de Processo Civil, que seja sanado esse vício de representação. Em contrapartida, como é que eu vou sanar esse vício de representação? Você vai sanar esse vício de representação ali naquele momento inicial da audiência, aí já é com base no Código Civil. Você vai lá para o Código Civil, artigos 115 e 116, onde expressamente o legislador autoriza que os poderes de representação sejam conferidos pelo próprio interessado. E mais, a manifestação de vontade por esse representante vai obrigar aí o respectivo representado. Então, se você está diante de um caso desse, que o reclamante nunca pode comparecer por razões justificadas ou o reclamado não pode comparecer por razões justificadas, o que você vai fazer? Não. O magistrado você deve solicitar que o magistrado consigne o prazo para que a parte, né, corrija esse vício de representação, e aí é possível a representação nos termos da lei civil e o interessado, ele pode, no caso, estar conferindo poderes a uma pessoa para fim de representá-la em audiência trabalhista e ainda mais, limitando, né, definindo quais os poderes, né, dessa pessoa que vai me representar. Ela pode conciliar, ela pode receber defesa, ela pode produzir prova. Isso é autorizado por meio do Código Civil. Então, tem uma solução para ficar evitando esse adiamento respectivo da audiência, da determinada incapacidade ou enfermidade de uma das partes, utilizando-se o instituto da representação. E o que é mais curioso, pessoal, é que a consequência jurídica, diante desse vício de representação, o próprio Código de Processo Civil, ele já traz. Qual é a consequência jurídica? Se
não couber, se o vício de representação, a regularização do vício de representação couber ao reclamante e ele não regulariza, o processo ele é extinto. Ele é extinto sem julgamento do mérito. Agora, se a regularização desse vício de representação compete ao réu, aí a gente tem uma consequência jurídica muito mais danosa, que é a questão da aplicação da revelia, a decretação da revelia. E essa consequência jurídica é prevista no próprio artigo 76 do Código de Processo Civil. Então, nesse momento inicial da audiência, no pregão, né, após o pregão, onde as partes adentram e onde, no caso, a gente verifica quem realmente está presente, é possível, né, diante da ausência justificada de uma das partes, o advogado está requerendo que seja corrigido esse vício de representação, de que seja nomeado esse representante de forma a evitar o adiamento indeterminado dessa mesma audiência. Também, pessoal, na própria consolidação das leis do trabalho, a gente tem uma previsão também de representação para o próprio reclamante. Tirando aí a questão da representação civilista, se a gente for lá para o artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 843, parágrafo 2º, no caso, autoriza quando o empregado, por motivo justificado, não puder comparecer à audiência, autoriza essa representação por outro empregado que pertença à mesma categoria, que pertence à mesma profissão desse empregado ausente. Então, lá no artigo 843, parágrafo 2º da CLT, a gente já tem uma solução também diante de vício de representação ou de ausência de empregado por motivo justificado. Ele pode sim ser representado por outro empregado que exerça a mesma profissão. Nesse momento também inicial, pessoal, feito o pregão, vocês podem dar uma relaxada, pode dar um bom dia para o advogado da parte contrária, pode trocar uma conversa com a parte, não precisa, ao adentrar na sala de audiência, não precisa ficar todo mundo ali, né, de cara amarrado, eu não posso falar com ninguém. Não, nesse momento inicial da audiência, um ato de descontração, enquanto o servidor está ali verificando as identidades, é importante, né, que a gente faça aquela quebrada de gelo, cumprimente a parte contrária, dê bom dia, pode até conversar ali sobre determinado assunto, qualquer outro assunto, e após terminada essa verificação, feita a regular qualificação das partes, aí a gente passa para o momento seguinte da audiência trabalhista. Qual é o momento seguinte? Está tudo ok, não tem vício de representação, a gente vai tentar a conciliação, que é aquela tentativa de primeira proposta de conciliação, ok? Então, guardem isso. Se houver qualquer vício de representação, a audiência não prossegue e o juiz consigna prazo para regularizar esse vício, com fundamento onde? Lá no artigo 76 do Código de Processo Civil. E isso a gente já verifica naqueles minutos iniciais. Se não há vício de representação, aí a gente prossegue com o ato processual, adentrando na próxima fase da audiência trabalhista, que é a tentativa de conciliação, a primeira tentativa de conciliação. Ah, professora, é a primeira por quê? A primeira porque tem outra tentativa de conciliação. Essa tentativa de conciliação, pessoal, é fase obrigatória da audiência trabalhista. E o juiz, ele tem essa obrigação. O juiz, ele tem a obrigação legal de se utilizar aí dos meios disponíveis para persuadir essa conciliação. Não é uma faculdade, é uma obrigação. Então, o juiz, ele atua
de forma muito importante, muito ávida, ativa, nessa primeira tentativa de conciliação. O que é importante a gente observar nessa primeira tentativa de conciliação? Nesse momento inicial da audiência, a defesa ainda não foi formalmente recebida. Como a defesa ainda não foi formalmente recebida, os parâmetros dessa conciliação, os parâmetros de um acordo judicial, obviamente, serão diferentes do que aqueles parâmetros conciliatórios que eu vou utilizar na minha segunda proposta de conciliação. Por quê? Porque na segunda proposta de conciliação, eu já vou ter produzido a minha prova. A prova dos autos já vai ter sido produzida e isso vai influir, eventualmente, na nova proposta, nessa nova oportunidade de proposta conciliatória. Então, nessa primeira proposta conciliatória, o que a gente tem que observar? A defesa ainda não foi recebida e você tem que ainda, principalmente o advogado do reclamante, você tem que, conforme a tese desenvolvida na petição inicial, avaliar o seu risco processual. Eu pedi isso, Como é que eu vou avaliar esse risco processual? Eu fiz pedido de hora extra, fiz pedido de diferença salarial, fiz pedido adicional de salubridade. Então, qual é o meu risco processual aqui? Aí você vai verificar se você tem como provar aquilo que você alegou. Se você não tem como provar aquilo que você alegou, você já vai se antecipar e já vai verificar. Mas de quem é o ônus da prova? Será que esse ônus é meu ou será que esse ônus não é meu? E isso você vai já, sabendo disso, já tendo mapeado isso, para tentar um acordo nesse primeiro momento da audiência que você ainda não viu a defesa. Supostamente você ainda não viu a defesa porque ela não foi recebida formalmente. Claro que ela já pode ter sido protocolada por escrito por meio do PJS, já pode ter tido acesso, se tiver melhor. Porque a ideia nesse primeiro momento é você tentar uma proposta de conciliação, uma proposta de acordo com base naquilo que é controvertido. Aquilo que é incontroverso, que você tem certeza que é incontroverso, que é devido, que é possivelmente objeto de confissão do reclamado, ou você tem um documento específico que torne o fato incontroverso, aquilo que é incontroverso, pessoal, isso é bom vocês sempre lembrarem. Quando a gente vai fazer uma conciliação, nosso parâmetro da conciliação há de ser em cima daquilo que é controvertido. Aquilo que é incontroverso é devido. Então, conciliar sobre o que é incontroverso, muitas vezes pode significar a renúncia tópica específica do direito. Vou dar um exemplo para vocês. O vínculo empregatício, ele é incontroverso. Professora, como é que eu vou saber, advogado do reclamante, se o vínculo empregatício é incontroverso? Você tem a assinatura da carteira. A assinatura da carteira está lá com a data de entrada, você tem um TRCT com a data de saída, ou você tem um aviso prévio. Ora, se o vínculo empregatício ele é incontroverso, o depósito mensal do FGTS é devido, é uma consequência legal. Eu não estou falando da multa fundiária, não, de 40%, que aí, de fato, depende da motivação da extinção contratual. Se ele foi demitido por justa causa, sem justa causa, se for um pedido de demissão. Mas o FGTS mensal é devido. Aí isso acontece todo dia. A gente vai lá para essa primeira tentativa de acordo, nem a defesa ainda foi recebida. E aí a proposta é o quê? A proposta é um valor que não corresponde nem ao FGTS mensal, incontroversamente devido, em razão da existência de um vínculo empregatício.
Isso não é conciliar, pessoal. Isso não é conciliar. Se a verba já é devida, não pode ter transação sobre essa verba. Porque é um direito, passa a ser um direito indisponível do empregado. Ele tem direito àquele FGTS a partir do momento que ele faz um acordo, que ele abre mão daquilo que por lei ele tem direito, ele está fazendo uma renúncia. Isso não é conciliar. Então, a base da conciliação deve ser, pessoal, sempre naquilo que é controvertido. O que vai ser controvertido nesse exemplo que eu dei para vocês? A multa de 40%. Aqui dá para a gente negociar. Aqui dá para conciliar. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu fui demitido sem justa causa, mas lá na defesa ele pode dizer que foi um pedido de demissão, pode alegar que foi uma justa causa. Então, a multa fundiária pode ser objeto de conciliação. E aí a gente pode ver um percentual, né? Em vez de pagar 40, paga 20, divide o risco, enfim. Utiliza aí um critério objetivo, mas sempre ali em cima do que é controvertido. O que é incontroverso é devido. E o que é incontroverso não deveria servir de base para conciliação. Ah, professora, mas isso acontece aí todo dia eu vejo ser formalizado acordo que não observa esse parâmetro, mas aí é acordo, né? Não é conciliação. Tanto é que eu repito insistentemente isso, para conciliar a gente precisa de tempo. E aí o juiz ele atua como um interveniente nessa comunicação entre as partes, e isso deve ser ponderado. Uma boa conciliação, uma conciliação efetiva, ela se dá sobre aquilo que é incontroverso, é controvertido, que é incontroverso, já é devido. A gente pode ajustar a forma de pagamentos. Ah, realmente eu devo essa verba. Então, como é que eu posso pagar? Um parcelamento? Aí pode ser. Não é não pagar a verba, nesse caso. Aqui a gente está falando de como pagar a verba. E aí entra a questão do parcelamento, dá para suavizar, mas não é abrir mão de direito. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter, o advogado deve ter, em especial, porque a parte, geralmente, o cliente é leigo, né? Não tem esse conhecimento técnico, então requer essa técnica específica, do advogado trabalhista. E aí, né, ela está colocando aqui, excelente exemplo, estava com dúvida em relação ao FGTS. Isso, Elisa, o FGTS ele é devido em razão do vínculo, eu estou falando do depósito mensal, não é a multa. Ah, mas é porque ele não pode sacar, foi um pedido de demissão, ele não pode sacar, mas é porque que ele não pode sacar que ele não vai ter direito à verba? Verba vai ficar lá na conta vinculada, se ele tiver 3 anos sem carteira assinada, ele consegue sacar, ou se ele precisar para um financiamento imobiliário, mas é uma verba devida, certo? Se conciliar nesse momento, pessoal, esquece defesa, esquece tudo. O processo ele é extinto com resolução de mérito e o acordo tem aquela natureza jurídica de decisão irrecorrível. Significa o quê, professor? Que está resolvido. O processo está resolvido ali. O processo será extinto com resolução de mérito e não caberá recurso. Acabou ali. E aí, às vezes, né, se chega a essa conciliação rapidamente, não demora nem 5 minutos aí para se chegar a essa conciliação, especialmente quando os advogados já têm essa noção do controvertido e do incontroverso. E aí, pessoal, se não se alcançar essa conciliação, aí nesse exercício da conciliação, pessoal, pode pedir um minutinho com o cliente, né? Doutor, deixa eu conversar aqui com o meu cliente. Doutor, me dê aqui 5 minutos, isso é possível, não tem problema nenhum. Doutor, a gente pode ficar aqui conversando, o senhor adianta a pauta? Sem problema, essas condutas, elas são todas aí condutas inerentes à própria tentativa de conciliação. Mas se não se conciliar, não se chegar a essa conciliação, a gente vai para a próxima fase da audiência, que é o ato formal de recebimento dessa defesa. Ah, mas a defesa já foi protocolada no PJE. Pode ser protocolada no PJE por escrito? Pode ser protocolada no PJE, não tem nenhum problema. E
se já tiver sido, se for esse o caso de defesa escrita por meio do PJE, você vai ter que, vai observar que na ata de audiência fica o registro do recebimento formal da defesa. E ali é limite para muita conduta processual. Então, por exemplo, quando há o recebimento da defesa, você observa na ata de audiência que o juiz coloca assim: o reclamado apresentou defesa escrita ou defesa oral, mas o reclamado apresentou defesa acompanhada de documentos, acompanhada de atos constitutivos. Então, tem que ter, a próxima fase da audiência trabalhista é esse recebimento formal da defesa. E isso tem que constar em ata de audiência. Como eu disse, esse recebimento da defesa é um ato formal e temporal, que vai, por exemplo, limitar as condutas do advogado do reclamante em relação à desistência, em relação à emenda inicial, em relação ao aditamento da inicial. Então, tem que conferir na ata esse recebimento da defesa formal. A defesa pode ser oral, a defesa pode ser por escrita, mas o recebimento, aí a gente tem que ter esse ato formal. A Kellen está perguntando, e o dano moral para fins de acordo, né? Acredito eu. Quanto tem verbas controversas e o dano moral, em relação ao dano moral, a não ser que seja um caso de responsabilidade objetiva, geralmente é um pedido que ele é controvertido. E ele é um pedido que, classicamente, pelo campo da responsabilidade civil do empregador, o ônus recai para o empregado, porque tem que ter a prova da culpa, na regra clássica civilista, né? Tirando os casos da responsabilidade aí objetiva. Então, geralmente, Kalene, o dano moral, quando há pedido de dano moral, para que se concilie acerca desse dano moral, geralmente isso acontece no momento da segunda proposta conciliatória, quando já tem sido produzida a prova dos autos, né? A depender do que? Do fato que motiva esse pedido do dano moral. O exemplo aqui que eu pensei foi um acidente de trabalho. Mas a gente tem, por exemplo, do pedido de dano moral pela não assinatura da CTPS, a gente tem o pedido de dano moral em razão de conduta discriminatória. Tem que ver, Kalene, qual é o fato que fundamenta esse pedido de dano moral. Se for um fato objetivo, confessado, aí fica mais fácil a gente alcançar essa transação. Geralmente, quando há pedido de dano moral, o pedido ele é controvertido. O Vitor está colocando se pode afastar o vínculo trabalhista de filho ou empresa de família que ajuizou. Vitor, legalmente, isso é sempre, né? Essas questões, quando é a família que trabalha na empresa, isso geralmente é muito polêmico, né? Pode o filho pedir vínculo de emprego com a empresa do pai, cujo pai está na sociedade? Não há, Vitor, na lei trabalhista, nenhum obstáculo que vá impossibilitar esse reconhecimento de vínculo. Por quê? Porque as características do empregado estão lá previstas no artigo 3º da CLT. Então, qualquer pessoa, seja filho, irmão, parente, pai, mãe, que preencha esses requisitos de empregado, pode estar aí tendo um vínculo reconhecido, independentemente de quem é a titularidade da empresa. Então, não há nenhum óbice legal quanto ao reconhecimento de vínculo entre a empresa do pai e o respectivo filho. Agora, na prática, quando a gente pega demandas desse tipo, geralmente o filho não consegue provar a subordinação, aquela subordinação clássica inerente ao contrato de emprego. Geralmente o filho tem mais flexibilidade, não é tratado ou não se sujeita ao regulamento empresarial tal qual os outros funcionários.
Então, tem que se ver no caso prático, se esse filho, se esse irmão, se esse parente, se ele realmente preenchia os requisitos previstos no artigo 3º da CLT. E também a gente tem que analisar se esse filho, enquanto herdeiro direto de todo aquele patrimônio, se ele não tinha interesse em estar ali para cuidar de um patrimônio que, supostamente, na lei de sucessão, seria dele. Será que ele estava ali trabalhando porque era obrigado, como empregado comum, participou de processo seletivo? Ou se, na verdade, será que aquele filho, estando ali, mesmo recebendo ordens, ele não estava ali imbuído daquele espírito de que aquilo tudo um dia será dele? Isso pela disciplina de onde? Pela disciplina do direito de família. Então, Vitor, objetivamente te respondendo, é possível esse vínculo. Subjetivamente te respondendo, eu diria que vai depender muito da situação fática e da prova que venha a ser produzida nesses autos. Então, pessoal, recebida a defesa, ali a gente, no caso, né, encerrou aquele tripézinho, aquele triângulozinho que compõe a lide. Ou seja, eu tenho ali formalmente o reclamante com a petição inicial, tenho ali formalmente o reclamado com a contestação. E aí, né, eu vou passar a fase da audiência instrutória, fase de instrução. E isso tudo, pessoal, sequenciado. A gente não tem ali aquele momentinho, vou respirar e tudo, e a gente vai começar a instrução, o juiz vai despachar, o juiz vai decidir alguma coisa na audiência trabalhista. Não tem isso. Recebida a defesa formalmente, é concedido a oportunidade ao advogado do reclamante para impugnar eventualmente algum documento que veio com essa contestação, com essa defesa. Então, não temos previsto em lei, no regime seletista, na disciplina da CLT, um momento oportuno para réplica, eu vou apresentar a minha réplica. Não tem. Essa manifestação em audiência e essa manifestação ela vai se referir aos documentos acostados com a defesa. Aí eu vejo muito em audiência o advogado reclamante diz assim, doutor, o senhor vai se manifestar? Muitas vezes o advogado reclamante não pede nem a palavra para se manifestar quando é recebida a defesa. Porque o ideal, né, seria que o advogado reclamante, recebeu a defesa? Doutor, peraí, me dê aí 5 minutinhos, eu vou dar uma olhada aqui na defesa, ver o que o reclamado acostou. Mas não, às vezes é o juiz que pergunta, doutor, o senhor não vai se manifestar não aqui? Aí o advogado reclamante diz assim, não, vou me reportar ao arrazoado da inicial. Aí o que ele faz com isso? Ele não faz nenhuma impugnação nem genérica ao documento. No que ele se reporta ao arrazoado da inicial, que está lá na reclamação trabalhista, ele está admitindo como verdadeiro todos os documentos que a reclamada trouxe com essa contestação, e com isso ele pode estar aí admitindo uma prova contra o direito do respectivo cliente. Então é importante, né, vocês vislumbrarem isso. Recebeu a defesa, está lá na ata formalmente o recebimento da defesa, o que é que eu faço agora? Agora eu, advogado do reclamante, vou ver qual foi a documentação acostada com essa defesa e vou ver o que é que beneficia o meu cliente e o que é que não beneficia. O que não beneficiar, eu vou impugnar. E após essa manifestação, já vai seguir a fase instrutória. E é tudo na sequência, é tudo, pessoal, ali no mesmo momento, né? Às vezes o advogado não tem nem como se preparar. E o que é a fase instrutória? Na fase instrutória, as duas partes, reclamante e reclamado, têm a possibilidade de produzir as provas. Quais as provas que eu vou produzir? Vai depender do que está controvertido nos autos. Como é que eu vou saber, professor, o que está controvertido nos autos? Você vai saber porque
O reclamado já apresentou a contestação, a defesa com os documentos, você já se manifestou. Então, tanto para o advogado do reclamante como para o advogado do reclamado, já tem ali bem, já é para ter ali bem delimitado o que o que é controvertido naqueles autos e o que vai demandar prova. Então, a sua primeira pergunta, manifestei, né? Os advogados presentes em audiência, o advogado reclamante se manifestou sobre a defesa, tá. E agora? Esse fato aqui, qual é a prova que eu vou me utilizar? Então, você tem que ali rapidamente definir qual é o meio de prova que você vai se utilizar durante a audiência trabalhista. Se for uma prova oral, você já vai ter que estar preparado para fazer as respectivas perguntas às partes e testemunhas, se o depoimento pessoal for uma opção. Requerer perícia, se entender necessário. Você já vai ter que estar preparado, se for o caso, naquela manifestaçãozinha ali, né, quando você impugnou a defesa, se for o caso, abrir um incidente de falsidade de documento, tudo isso em audiência. E aí a audiência vai seguir nessa instrução, vai seguir na produção de provas. Quem vai requerer a produção de provas? Você, advogado, vai requerer a produção de provas com base em quê, professora? Com base nos fatos que estão controvertidos, que ficaram controvertidos naquela demanda. Ah, mas o juiz também pode? Pode, o juiz pode. A prova é dos autos, é do processo. Se o juiz entender que é importante a oitiva de determinada parte, ele pode interrogar. Se o juiz entender que é necessária a perícia, ele pode determinar. Mas, muitas vezes, o juiz não diz nada, entende? Quantas vezes vocês já, em mesa de audiência, escutaram assim, doutor, não precisa ouvir ele não, precisa ouvir ele não, né? Não, vamos dispensar o depoimento pessoal. Negativo. O juiz pode dispensar, mas você, advogado, você pode ter interesse em ouvir a parte contrária. Doutor, mas só um minutinho. Eu entendo que é importante o depoimento dele. É a sua hora de, com fundamento e com base naquilo que você quer provar, de você intervir. Ali é a hora de você intervir. E aí, durante a instrução, as provas, né, elas vão sendo produzidas. A Paloma está colocando aqui uma questão interessantíssima, que se pode pedir prova emprestada. Pode sim, pode pedir prova emprestada, Paloma. E aí é esse o momentozinho, né? Teve ali os fatos controvertidos, não tem despacho bonitinho na ata de audiência não. Quais são os fatos, tá? Isso aí você vai ter que fazer esse exercício cognitivo. Se você entende, Paloma, que é cabível a prova emprestada, aí você vai requerer, doutor, eu quero requerer aqui a utilização da prova emprestada por uma questão de economia processual, são os mesmos fatos, e aí você deixa a sua manifestação consignada na ata de audiência. Ah, mas se o juiz não deferir? Se o juiz não deferir, não entender que é pertinente, consigna seus protestos. Mas joga aí o pedido para o juiz e o juiz vai ter que decidir. E o juiz vai ter que avaliar a pertinência do pedido da produção dessa prova. E você fica resguardada. Você não usou ali, digamos que ele indeferiu a prova emprestada, você não usou naquele momento, mas isso aí vai servir de objeto, eventualmente, num recurso, se a sentença for contrária ao seu interesse, e aí você fica resguardada. Toda a matéria de prova, pessoal, toda a prova que vocês queiram produzir, é nesse momento da audiência que tem que ter o respectivo requerimento. E tudo isso constando em ata, sempre observar se o que você pediu, se o que você requereu, se o que você perguntou, se está ali na ata de audiência. Hoje a gente tem as audiências de instruções gravadas, é muito bom porque as audiências de instruções gravadas é muito fidedigno, né? O registro ali do ato processual, que foi perguntado, que foi respondido, o protesto que foi consignado. E aí a gente tem essa fase, que eu chamo sempre de uma fase muito densa da audiência trabalhista, que é a fase de produção de provas. Produzida todas as provas, é encerrada a instrução e as partes têm a oportunidade de se manifestar oralmente por meio das razões finais e o objetivo dessas razões finais, pessoal, será o quê? Será justamente se reportar a essas provas que foram produzidas nos autos. Veja a lógica.
né? Como tudo está acontecendo ali em audiência, como você não sabe qual a prova que a outra parte ia produzir, a lei ainda lhe dá uma possibilidade, se você quiser, de se manifestar acerca desse conjunto probatório que foi produzido ali em audiência. E que momento é esse? O momento das razões finais. Então, as razões finais, por meio das razões finais, você vai se reportar à prova que foi produzida em audiência, também nos autos, e você vai, ali no caso, ter aquela último momentozinho, uma última oportunidade de tentar convencer o juiz das suas alegações, da sua tese. A audiência, né, após as razões finais, é tentada uma segunda proposta de conciliação. Aí acho que alguém perguntou aqui, quando é a outra proposta? A outra proposta é logo após as razões finais. E nesse momento, da segunda proposta de conciliação, pessoal, é um momento muito interessante. Por que ele é um momento interessante? Porque todas as provas já foram produzidas. A gente só chega na segunda proposta de conciliação quando as provas, segundo o regramento da CLT, já foram produzidas. E aí você tem condição, com base naquilo que foi provado, fazer uma proposta mais plausível segundo o risco da demanda. Como, professora? Não, isso aqui que era controvertido foi provado, isso aqui não foi provado. Então, a gente pode negociar sobre esse fato que antes era incontroverso, que eu entendo como foi provado, né? Entendo como provado. Isso é uma avaliação técnica que o advogado deve fazer. É claro que ele tem muito um juízo de valor em relação à produção dessa prova, mas fica, digamos assim, mais fácil da gente definir um parâmetro conciliatório quando essa prova já foi produzida, porque você tem como captar ali, entender o que de fato foi provado e o que não foi provado. E transacionar, até aumentando a base de uma conciliação, transacionar com base efetivamente naquilo que foi provado. Então, qual é a diferença entre a primeira proposta de conciliação e a segunda? É que na primeira proposta, sequer a defesa foi recebida. A gente não tem nada ainda em matéria probatória. E na segunda proposta, já foi tudo provado. E aí os pontos, né, o que ficou em controvérsia, você já sabe. E para além do que ficou em controvérsia, você também já vai saber, ou já vai ter essa noção, conforme a sua valoração de advogado técnico, em relação ao que foi provado e ao que não foi provado. E após essa segunda proposta, o que acontece, pessoal? Os autos são concluídos para julgamento. Praticamente toda essa fase de conhecimento, de prova, acontece tudo na audiência trabalhista. É por isso que a audiência trabalhista é o coração do processo de conhecimento. Num momento único, num ato só, a gente, né, vai desde a entrada das partes na sala de audiência até a aprovação da sentença. Porque pelo regramento seletista, a sentença deveria ser proferida em audiência. A gente sabe que isso não acontece, dado o volume de processo, dado aí o volume de processos em pauta na audiência. Mas quando a gente trata de processo de conhecimento, de produção de prova, no processo do trabalho, é tudo dentro da audiência trabalhista. Por isso que o advogado que sabe conduzir a audiência trabalhista, praticamente ele sai da audiência com aquele sentimento. Isso aqui eu acho que eu ganhei, eu acho que aqui vai dar bom para mim. Isso aqui eu acho que eu perdi. Então, quando ele sabe conduzir, ele já sai da audiência imbuído aí desse sentimento. E mais, ele sabe quando ele deve conciliar. Às vezes a conciliação é um excelente caminho para a solução da ação. Eu não quis conciliar lá na frente, mas agora eu tenho uma proposta. Foi produzida a prova, antes eu não tinha proposta, mas agora eu tenho uma proposta. Uma proposta, né, objetiva, uma proposta que encontre critérios, que seja baseada em critérios objetivos, conforme ali aquela prova que foi produzida. Conciliar muitas vezes não é ruim.
Aliás, conciliar nunca é ruim. Conciliar, se for efetivamente uma conciliação, é uma excelente forma ali de solução meritória, né, para determinada ação. Ela está perguntando, né, se na fase instrutória pode requerer perícia, prova emprestada e até mesmo depoimento das possíveis testemunhas. Elise, no intuito de defender o direito do seu cliente, você pode estar requerendo a produção de qualquer tipo de prova. De qualquer tipo de prova. Agora, você tem que observar se o fato desafia aquele meio de prova. Por exemplo, perícia de insalubridade. Conforme o artigo 195, tem que ser, para pedido de insalubridade, tem que ser a perícia. Então, a prova testemunhal não vai te servir. Não é que você não possa requerer, mas vai ser provavelmente indeferido. Por quê? Porque a própria lei já determina qual é o meio de prova para comprovar essa insalubridade, que é a perícia. Não existe nenhuma limitação do tipo do meio de prova que você pode estar requerendo lá em audiência. Mas você tem que ficar muito atento se o fato que você pretende provar desafia aquele meio de prova específico que você está requerendo. A hora extra pode ser provado por testemunha, pode ser provado por testemunha. Então, você pode requerer aí a produção da prova testemunhal. Existem alguns pedidos que desafiam prova eminentemente documental. Então, você vai, no caso, requerer a oitiva de testemunha, não tem sentido, provavelmente será indeferido, porque aquele fato específico não desafia a prova testemunhal, como, por exemplo, o recolhimento do FGTS mensal. Recolhimento do FGTS mensal é prova documental, né? Fica lá documentado na caixa. A testemunha vai servir para o reclamado para dizer, não, ele recolhia todos os meses? Não vai, certo? Então, é verificar qual é o fato que você pretende provar e qual é o meio de prova que está apto a comprovar aquela alegação. A Paloma está perguntando, professor, em caso de provar o dano moral com 3 testemunhos, o magistrado não ouvi a terceira por entender que é reiteração, mas ficou algo divergente. Aí, Paloma, você, em caso de indeferimento, pedido de indeferimento de testemunha, se você entender que é uma testemunha essencial, se você entender que algo não ficou esclarecido e o juiz indefere a produção da prova, conseguimos protestos. Agora, conseguimos protestos fundamentados. Que uma coisa é você dizer assim, protesto de estilo, outra coisa é você dizer protesto contra o indeferimento da testemunha, porque esse ponto aqui, esse fato aqui, ainda não ficou comprovado e tudo, e fundamentar esse protesto. Fica algo muito mais sólido. De repente, até o próprio juiz pode se tocar. Realmente, esse fato aqui, nenhuma das outras falaram. Pode ser que seja interessante ouvir essa terceira testemunha e aí haver com isso uma retratação. A Emanuela está colocando que o jovem advogado fica com medo de não saber como exatamente, Emanuela, é uma dificuldade, é realmente um obstáculo, né? O medo de falar, quando falar, como falar, qual é essa hora de falar, qual é até o conteúdo, o que falar, né? E eu vou estar te ajudando nisso na jornada prática em audiência trabalhista, tá? O nosso evento é todo voltado para essa prática profissional. E, pessoal, assistindo às 3 aulas do nosso evento, semana que vem, você vai ali sair do zero e vai sair capacitado para conduzir uma audiência trabalhista com perfeição, né? Eu vou estar te entregando esse conteúdo prático para te ajudar a vencer esse medo, essa insegurança, de forma que você possa entender o ato da audiência, saber quando deve se manifestar, o que você deve fazer em cada momento e com isso garantir uma atuação de segurança durante a audiência trabalhista e o mais importante, pessoal, a satisfação do cliente, a satisfação do seu cliente. Porque eu tenho diversos alunos que começaram a advogar na pandemia, mas fizeram uma audiência trabalhista brilhante e aí um cliente trouxe 2, que trouxe 4, que trouxe 6, hoje está com a carteira de 19, 20 clientes, né?
alunos meus que tinham desistido da área trabalhista, que nem advogavam mais na área trabalhista, voltaram para a área trabalhista diante do domínio desse conhecimento prático, tá bom? Então, fica sempre por aqui, tá, pessoal? Amanhã a gente tem a nossa última live de aquecimento. Amanhã eu vou falar do contencioso trabalhista, do processo em si. Como é que começa o processo, o que deve ter a petição inicial, qual é a estrutura da contestação. Amanhã, já que a gente passou pelas fases da audiência, a gente vai entender um pouco da advocacia contenciosa trabalhista. Quais os requisitos para uma advocacia contenciosa trabalhista de sucesso, tá? E a gente vai, no caso, entrar nessa questão dessas peças processuais. A Kalene está dizendo que a audiência é na terça. Pronto, então, Kalene, né, fica aqui com a gente, né? É bom que você já dá um feedback como foi essa audiência na terça-feira, vai acompanhar o evento e aí você vai mostrar aí pra gente a sua transformação. As lives de aquecimento, pessoal, sempre aqui pelo Insta, tá? E o evento será transmitido pelo YouTube, tá bom? Pessoal, obrigado pela companhia de domingo, um excelente domingo, até amanhã. Amanhã a gente volta às 8h30 com essa questão do contencioso trabalhista, tá certo? E terça-feira damos início ao nosso evento Jornada Prática em Audiência Trabalhista. Bom descanso, bom domingo, obrigado pela companhia e até amanhã, meio-dia. Amanhã, meio-dia, nossa última live de aquecimento, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.